Bom, Diogo, É, é, vamos lá naquele papo nosso da caminhonete. O que vamos você lá. acha hoje que é um grande desafio nos cursos? Tipo assim, você vai para sua cabeça para um curso hoje, meu principal desafio nos cursos, qualquer curso que eu estou indo, o que é um Sim. principal desafio para você? Ô, Nilson, eu acho que, assim, isso é muito importante a gente falar, sabe? E discutir sobre isso. Porque existe uma preocupação muito grande nos cursos das pessoas quererem absorver técnicas, né? Como fazer tal coisa, como amansar uma novilha, uma vaca, um touro, um cavalo, uma potra, enfim. Existe uma preocupação muito grande de técnica. E o que eu vejo, e acredito que vai ser uma mudança aí futura, né, para o cara que quer se destacar no meio como profissional, né, que isso é pouco. Aliás, isso é muito pouco. E não é isso que vai diferenciar o bom do excelente. Eu acho que quem quer ser excelente precisa buscar um algo a mais, né? Então, assim, qual que é o desafio que eu vejo hoje nos cursos? É as pessoas que estão ali no curso já saberem que existe um algo a mais e que elas podem ter acesso a esse algo a mais com uma certa facilidade. Né? Porque a grande maioria, como eu falo, elas não estão afim, elas não estão ali para aprender, elas estão ali para levar uma receita, para anotar algumas coisas que elas acham que vão resolver a vida delas de forma rápida, para pegar uma dica. Assim, vamos falar bem a verdade. A gente volta e meia e fala assim, ó, uma dica boa aí é essa, uma dica é essa. É Aham, fato, mas isso não resolve o problema de ninguém. aham. O que resolve o problema, na minha opinião, é a pessoa entender, né, aprofundar mais, saber realmente o que está acontecendo. Né? Então, nos cursos, assim, o grande desafio para mim é que as pessoas estejam dispostas a abrir a cabeça para entender isso. Né? E acho que elas têm razão também de ter essa dificuldade nos cursos. Por quê? Porque nós somos, vamos falar assim, pré-educados, eu acho que eu passei por isso, você e todo mundo, e talvez seja uma questão até cultural, e não é, talvez as pessoas não façam isso por mal, mas às vezes a gente fica meio colocando muitas barreiras para quem está do lado de lá aprender. A gente colocar muita coisa que dificulta, que coloca a pessoa mais longe, é como assim, se fosse um dom que você nasceu, que eu nasci, ou que Uhum. outras pessoas nasceram, e isso, na minha opinião, acaba distanciando muitas pessoas né, e levando elas muito mais para a técnica, esquecendo essa parte mais que elas podem desenvolver mais do entendimento, do real aprendizado das coisas, né? Então, assim, Uhum. para mim o grande desafio é você chegar num curso e despertar no aluno esse interesse ou essa possibilidade de poder enxergar além, né? A gente fala assim, uma coisa é você ver, a outra coisa é você realmente enxergar, ou seja, você realmente entender o processo, entender o que está acontecendo, entender o porquê que está acontecendo, né? A gente vê muito, Nilson, falar de sensibilidade, eu acho que a sensibilidade, ela é, obviamente, é um dom de cada um, mas Uhum. eu entendo também quando você tem um entendimento maior do que está acontecendo, essa sensibilidade, ela fica mais fácil de ser atingida, Uhum. ela fica mais palpável. Ô, Diogo, eu estou passando por isso esses dias, no que eu acredito que a gente depara muito nos cursos. Porque quando a gente fala que tem uma certa, às vezes, dificuldade, uma resistência, é porque é uma mudança, e se for olhar, uma mudança um pouco radical. Tanto a minha proposta no bovino, quanto a sua proposta no equino, quando você chega para trabalhar, é uma proposta muito diferente que as pessoas trabalham no dia a dia. E eu estou passando por isso com esse recurso aqui, o virtual, sabe? Minha Sim, barriga deu uma descontrolada. Toda vez antes da live eu tenho que dar umas corridas no banheiro aqui, porque antes me dá um certo estresse. Na hora que eu saio daqui, eu falo assim, gente, tinha que fazer live todo dia. Mas antes eu fico assim, oh meu Deus, por que eu fui caçar isso? Essa coisa online, eu tava, vamos dizer, me tirou da minha zona de conforto. E olha exato. aqui, uma audiência dessa, quantas pessoas estão escutando esse bate-papo? Ou seja, dentro da casa nossa, nós estamos conseguindo, de uma forma ou outra, facilitar o dia a dia das pessoas na mexida com eles mesmos, com os animais. Esse é meu sonho. E é um recursão. Só que, para mim, como eu não fazia isso, me dar um sacudido muito grande. E, de vez em quando, vem a tentaçãozinha da gente ficar perguntando, será que eu não tinha que largar isso para lá? Estava tão bom do jeito que eu estava. A gente fica doido para ficar na zona de conforto. Ou Exato. seja, é coisa que está fazendo eu pensar mais, eu tenho que me organizar, eu tenho que pensar, eu tenho que ter mais jogo de cintura. E é o que a gente chega propondo para as pessoas. Você Exato. tem que observar mais o animal está te contando. Vamos buscar entender mais da comunicação dos animais. Eu acredito que a partir do momento que a gente busca
calmo e usar a inteligência. Todos nós temos a inteligência, mas infelizmente a gente quer, como diz você, uma receita de bolo, uma forma mecânica para trabalhar com bovino ou com cavalo. E o que nós levamos para as pessoas, nós conversamos muito sobre isso nas nossas viagens, é o seguinte: estimular as pessoas a usar um dom que elas têm, que é a inteligência. Exato. Então, sempre quando for trabalhar com qualquer animal, realmente está assim, usando mais a inteligência. E Diogo, também eu acho que para nós, um desafio nos cursos, eu, por exemplo, quando eu comecei a dar os cursos, meu desafio era amansar o boi, era amansar as novilhas, era amansar as bezerras. Hoje é o seguinte, virou minha chave, eu estou indo para treinar pessoas, não para treinar um animal. E o interessante é o seguinte, os animais começaram a ficar melhor. Eu comecei a fazer de forma mais tranquila, e esperando realmente mais claro o tempo do animal, para as pessoas entenderem, e o animal deu um feedback mais positivo. Porque muitas vezes a gente quer fazer na velocidade da gente e não respeita a velocidade do animal, né, Diogo? Exatamente. Eu acho que esses pontos são importantes. É uma coisa que você até começou, né? Você comentou aí. Questão de fazer as coisas rápido, e eu, cada dia, quero ser mais devagar. Por quê? Porque eu estou respeitando mais o limite do cavalo. Eu estou dando a opção do cavalo entender melhor o que eu quero. Eu acho que existe uma necessidade, às vezes, das pessoas fazerem as coisas assim. Eu quero um resultado rápido. E muitas vezes a gente mostra um resultado rápido. Mas eu falo assim, agora apaga tudo que você viu aqui do rápido. Sabe por quê? Eu montar na égua, ficar inteiro nela, deitar. Exato. Agora apaga. Isso não tem sustentação, isso não se mantém. Isso é simplesmente uma coisa assim para você mostrar que a pessoa vai chegar lá. Ela está, às vezes, ansiosa para querer ver um resultado, para confiar ou não no trabalho, assim, só para mostrar, você vai chegar lá. Agora, essa pressa aqui de antecipar e tal, ela não vai te garantir, ela não vai te dar a base realmente que você precisa, que você necessita para ter um cavalo depois na mão, né? Eu acho que a gente pula etapas. Você falou muita questão importante para mim, assim, eu vou para um curso, eu não estou nem um pouco preocupado hoje com o que os cavalos que estão naquele curso vão sair dali fazendo ou não. Mas o que as pessoas vão sair dali fazendo ou não. Ou melhor, talvez, não é nem fazendo, é pensando. Começar a pensar. Hoje eu vou muito mais para colocar, às vezes, uma pulguinha atrás da orelha da pessoa, fazer ela pensar, não dormir de noite e ficar ali preocupado com aquilo. Muito mais do que para realmente... Então você fala assim, mas Diogo, mas num curso você não ensina nada? Não, pelo contrário, eu estou disposto a ensinar muita coisa. Mas a pessoa precisa estar preparada para absorver. Eu ouvi recente, Nilson, uma coisa que eu já comentava isso na faculdade aqui, que é engraçado demais, né, como é que funciona o ensino. Eu acho que talvez seja o único produto que as pessoas pagam por ele, mas não levam. O cara paga para fazer um curso, paga caro, mas ele não faz questão nenhuma de levar aquele produto. Eu não sei se porque esse produto é tão ruim assim que não vale a pena levar. É como se eu fosse para o mercado, enchesse um carrinho, fizesse uma feira de 700, 800 reais mais e chegasse na hora de passasse o carrinho no caixa, pagasse e esquecesse de levar ele para casa, deixasse ele lá, ou levar, vou pegar só uma batata aqui que eu gosto mais e deixasse o resto para trás. É isso que eu vejo que acontece hoje com o conhecimento, com a informação e assim por diante. A gente muita gente está virando colecionador de certificado, de diploma, mas não de conhecimento, não de aprendizado, não de experiência. Né? E isso tem prejudicado muito, na minha opinião, a evolução das coisas. E quando você estimula as pessoas realmente a pensar, eu costumo dizer nos cursos o seguinte: seu professor está com você direto. Os animais estão lá com você. Você está com você, que você precisa muito conversar com você para você melhorar as suas estratégias de trabalho. E o que eu percebo também nítido, e a gente conversa muito isso, hoje mesmo, eu até comentei com a turma aqui, tem dia que às vezes, do jeito que eu estava naquele momento, se eu deixasse mexer com um cavalo, ou com um cachorro, ou com um boi, eu estava ganhando. Porque o trabalho que eu fiz hoje foi tão ruim que eu vou ter que gastar 2 ou 3 dias reformando o que eu destruí durante esse dia hoje. Na maioria das vezes, pulando etapa, querendo muito rápido, não pensando e brigando. Se eu briguei com pessoas e com os animais, eu gosto de dizer o seguinte: apelou, perdeu. Se você apelou, é falta de conhecimento. Se apelou com animal, é falta de conhecimento mexer com animal. Se apelou com pessoas, é falta de conhecimento mexer com pessoas. Mas pessoa é difícil. Falta de conhecimento sua para mexer com pessoas mais difíceis, né? Exato. E eu sou fã da ideia seguinte: pôr o povo para pensar. E tem uma coisinha que eu até uso na minha apresentação, que eu copiei de vocês, do lado direito e lado esquerdo do cérebro. Tipo assim, deixar
o animal mais tranquilo para dar uma condição de aprendizado. E é nítido isso com as pessoas também, né, Diogo? Exato. Nós que somos instrutores de curso, uma coisa que eu preocupo muito, eu falo assim, eu sou para frente demais. Eu chego na casa das pessoas e falo assim, eu quero que você fique à vontade. Eu estou indo na casa dele pedindo para ficar à vontade. Mas eu gosto de buscar deixar o ambiente mais à vontade possível para dar uma condição de aprendizado para as pessoas. Aí, agora você está tranquilo, você está de boa, você tem abertura para conversar comigo. Agora nós podemos começar a pensar em ir aproximar de um cavalo. Mas antes de aproximar dele, vamos buscar também entender como que é um cavalo antes de chegar perto dele. Depois nós conversamos por isso, é assim, agora sim, preparamos um pouco as nossas cabeças para trabalhar as cabeças dos animais que nós vamos trabalhar lá na frente, né? Perfeito. Acho que essa questão que você falou, né, do lado direito e esquerdo, na verdade é uma adaptação copiada, obviamente, de ser humano, né, que foi extrapolado para os cavalos e para outras espécies também, porque é nítido, né? Eu acho que é tão óbvio que a gente às vezes não enxerga, né? Como você falou, se eu não criar esse ambiente que favorece o aprendizado, não vai ter aprendizado, não vai ter aprendizado de cavalo, de bovino, não vai ter aprendizado de pessoas, que é o mais importante. Não adianta a gente achar que vai para um curso e vai transformar lá 15, 20, 30 cavalos que a gente montar, se as pessoas continuarem as mesmas. E quando eu digo as mesmas, é óbvio que elas são as mesmas, com os mesmos pensamentos, com as mesmas atitudes, né? Com a mesma... É assim, a gente escuta todo dia e, como eu falei, às vezes é tão óbvio que a gente não leva a sério. Não adianta eu querer ter um resultado diferente fazendo a mesma coisa que eu fiz a vida inteira. É um negócio batido de falar, mas é o que acontece. O que a gente vê na prática, assim, a gente quer fazer a mesma coisa, não quer mudar absolutamente nada, não está disposto a sair da zona de conforto, mas quer ter um resultado diferente. E esse resultado não vai vir, ele não vai acontecer, ele não vai mudar. Não combina, né? Eu acho que um outro ponto também, Nilson, que eu vejo hoje, assim, uma coisa que você já traz de muito tempo, né? É a questão, assim, as coisas mudaram, o mundo evoluiu, né? Então, assim, a questão do bem-estar, do cuidado, e quando a gente fala de bem-estar, não está falando de mimimi, de frescura, está falando de realmente entender a necessidade dos animais e entender também a necessidade das pessoas. Você está falando de um conjunto, não está falando de um lado ou de outro, de um equilíbrio, né? Buscar um equilíbrio nessa balança aí, né? A gente às vezes vê esse equilíbrio puxando só para um lado ou só para o outro. Pode falar. Exatamente. Quando falo em bem-estar, tem algumas coisas que, assim, tem um bem-estar, que você falou sem mimimi, que às vezes a gente quer falar um bem-estar pensando que você está mexendo com um ser humano do outro lado. Assim, não querendo alfinetar nada, mas é só porque eu lembrei que agora, numa palestra que eu estava vendo de bem-estar, falando de cachorro. E aí colocou como um cachorro sendo maltratado num grupo de cachorros. Ó, gente, esse tipo de cachorro é um absurdo a gente deixar um cachorro sendo dessa forma, no meio de outros cachorros. E colocou como um cachorro, um exemplo de um cachorro bem tratado, bem cuidado, um cachorro de roupinha e obeso. Aí eu comentei, se a gente pudesse chegar lá e perguntar a esse cachorro, escutar a opinião dele, né, ele ia xingar a gente demais. Ele queria uma vida em convívio com outros animais, né? Então, você proporcionar um bem-estar para o animal, eu gosto muito de falar o seguinte, nós temos que exercitar a trocar mais ideia com os animais. Nós queremos, às vezes, um dia eu até tive uma passagem recente com uma mulher que eu achei fantástico. Ela trabalha com suíno e ela fala assim, no dia que ela vai tirar folga, ela fala assim, eu converso com meus porcos, converso. Eu chego e falo, porco, eu não quero, mas eu não estou aqui não, minha folga, eu não quero saber de ninguém adoecendo, eu quero ver vocês tudo bem, como direitinho, viu? É só um dia que eu vou ficar de folga, depois eu quero ver todos vocês bem. E ela falou, não, sério, eu converso. Eu falei, gente, ótimo, que bom que a pessoa tende a ter essa natureza, que ela tende a ser calma e buscar entender os animais. Mas mais importante, numa comunicação, mais importante que você falar é você aprender a ouvir. Então é muito bom você conversar com o suíno, mas é interessantíssimo você escutar a opinião dele. Será como que ele está? Será o que ele precisa de você fazer por ele? E eu acredito que esse é um desafio nosso com o cavalo, com o bovino. Nós temos que aprender a escutar mais a opinião do outro lado. Porque está comunicando o tempo todo, né, Diogo? Comunicando eles estão. Exatamente. Só que nós temos que aprender a fazer essa leitura e não é fácil para nós. Porque nós estamos acostumados assim, e aí, Diogo, beleza? Agora, se eu ficar só daqui e fizer assim, você fala assim, o que o Nilson está pensando? Às vezes assim. E você lê isso, e num animal que só comunica, assim, 99% da comunicação é linguagem corporal, isso é um exercício muito bacana. E eu costumo dizer que não é fácil, não. Nós estamos nessa labuta aí, direto nós falamos. Nós temos muito o que aprender,
Porque é um desafio muito grande eu tentar me entender. Quem dirá entender um bicho que comunica completamente diferente de nós? Então é para pôr uma pulga atrás da orelha de todo mundo mesmo. Fala, gente, Sim. vamos exercitar, entender mais esse bichinho que você está trabalhando, independente de qual bicho que seja. Eu agora estou trabalhando também com suíno, gosto demais de trabalhar com os cachorros lá em casa, apaixonado de trabalhar com equino. Sim. E o meu ganha-pão é bovino. Então, essa diversidade cada vez deixa mais claro isso para mim. Ler os animais, observar eles, e começar a ter seus preconceitos. Será que ele está querendo me dizer com isso? Né? Apanhar um pouquinho com isso. E assim, tem um ponto que eu acho importantíssimo aí, né, dessa leitura. Né? A gente muitas vezes, vamos pegar o exemplo do cavalo, a gente é preocupado com manobras, né? O cavalo fazer uma manobra A, B ou C, bem feita, rápida, assim, etc. Mas eu costumo mostrar o seguinte, olha a expressão daquele cavalo na hora que está executando aquilo. Né? Eu estou vendo assim, vamos falar os extremos, a gente vê às vezes aquela pessoa que acha que está sendo a melhor do mundo para um cavalo, humanizando um cavalo, e você tem um cavalo de orelha murcha, um cavalo que está quase agredindo a pessoa sem ela perceber, um cavalo que está demonstrando no seu olho, na sua narina, na sua boca, ela não está confortável. E ao mesmo tempo você tem cavalos de alta performance que estão mostrando que eles estão ali ó, quase que passeando, totalmente relaxados e tranquilos. E o oposto também é verdadeiro. Tem cavalos de alta performance, você olha para o cavalo, você vê que ele está passando por uma situação ali estressante, que incomoda ele. E por outro caso, aquelas pessoas que trabalham às vezes mais com calma e tranquilas, tem cavalos que estão extremamente relaxados e realmente aproveitando aquele momento. Então, assim, não é simplesmente executar uma ou outra tarefa ou falar, como você falou aí, não adianta eu chegar e dar bom dia para o meu cavalo, mas eu olhar para ele, ele não tá me dando bom dia. Ele está me dando assim, sai de perto de mim, isso é inconveniente. Né? E eu tô achando que eu tô sendo agradável com ele. A gente precisa começar a interpretar isso aí. Como? Pelas atitudes do cavalo. Então, um cavalo com a orelha para trás o tempo inteiro. Um cavalo com um olho assim mais fechado, assim, numa situação mais retraída mesmo. Com narina, boca, mostrando essa expressão, um desconforto muito grande, às vezes, com embocadura, um desconforto muito grande de cauda, né, de balançar a cabeça, enfim, de soprar com frequência. Muitas vezes ele está falando para a gente, isso não está bom, né, não está adequado. Mas a gente não está fazendo essa leitura. Porque eu acho que está perto de mim, por exemplo, está solto, está perto de mim, que está confortável, e a gente vê um monte de cavalo tá andando perto da gente de orelha murcha. E aquilo não é confortável. Ele está te mostrando que não está bom, né? E não é porque não te deu uma patada ou uma coisa que precisa chegar nesse ponto para falar que tá ruim. Ele já tá falando que tá ruim tem muito tempo. Ele gritou, exatamente. Ele tá te falando tem um tempão, aí ele teve que gritar, porque você não tá entendendo, né? E assim, eu vejo que a nossa comunicação é muito falha, Nilson, porque eu tenho falado sempre com as pessoas o seguinte, fala pro cavalo que ele acertou. Fala pro cavalo que ele fez o que você queria. Porque se você não contar isso para ele, ele não vai adivinhar. E o que vai acontecer é que aí sim começa a entrar nesse estado emocional que a gente acabou de falar aqui, que não é o bom, que é de irritação, de ansiedade, etc. Por quê? Porque nós não comunicamos bem com ele, a gente não fala. Quando eu falo cavalo, é qualquer animal, a gente não está falando para eles que está certo, que está bom, que é aquilo que a gente queria, que ele se esforçou para fazer o que a gente queria, né? E falta a gente entender isso. E é muito simples, né? É só tirar o estímulo. Não estou falando de nada complicado nem complexo. Qual o estímulo, Diogo? O que você estiver colocando na hora. Né? Do que você, no caso, que você está comentando, de agradecer ele, de ter feito Exatamente. certo. Conta para o cavalo que ele fez certo. Ou conta para o bovino, por animal que você estiver mexendo que ele fez certo. Como? Para de pedir. Dá um tempinho para ele, para agradecer ele. Ô, Diogo, na hora que você estava comentando aí, eu até escrevi duas palavras aqui que para mim elas são, vamos dizer assim, mais um dos pulos do gato, né? Ler o rebanho, se tiver mais animais, ler o rebanho. No curso ainda eu costumo dizer que estimula nós a exercitar mais uma leitura de rebanho, que a primeira leitura de rebanho que eu quero fazer é das pessoas que estão no curso. O pessoal está comprando ideias, estão entendendo, e aí vem junto com a comunicação, ou a minha comunicação não está tão boa. Eu quero num curso mexer na cabeça dessas pessoas. O meu intuito quando eu vou para um curso, mais do que mansar um cavalo, do que mansar um bovino, que é o principal trabalho meu, mais do que mansar um bovino, eu quero mexer na cabeça das pessoas e estimular ele a ser um ser humano melhor. Quando eu coloco, eu estimulo essa pessoa a pensar que para ele buscar ser uma pessoa melhor, esse trabalho começa dentro da casa dele. Dentro dele primeiro. Ele relacionar bem, melhor com ele. A gente passa mais tempo na nossa cabeça, conversando com nós mesmos. Né? Nós temos que buscar, ter bons assuntos com nós. A cabeça nossa tem que ser um lugar saudável para estar.
Então, começar a pensar coisas mais positivas. E junto com isso, na minha casa, com os meus familiares, respeitar as opiniões diferentes. E aí eu trago isso para a minha equipe de trabalho. Depois fica muito mais fácil de eu entender o cavalo. É muito difícil eu estar brigando com pessoas e com os animais e com conflito interno. E agora, falo assim, peraí, agora vou mexer com o cavalo, deixa eu desligar aqui. É muito difícil para a gente. Então, quando eu coloco na minha cabeça que eu tenho que ir me trabalhando sempre, aí eu acho fantástico que, sem querer, eu estou ficando a melhor pessoa, que eu acho que é o intuito nosso, nós estamos aqui na Terra, para ser uma pessoa melhor. Mas que bom que o cavalo, o bovino, está estimulando nós a ser uma pessoa melhor. E para mim, o que eu fico mais satisfeito nos cursos é quando volto depois e a pessoa fala assim, você precisa ver como que fulano de tal mansou. Ele era bravo demais, brigava com o povo, tudo, cara, agora você precisa de ver como que ele está tranquilo. E eu acredito que esse é um dos principais pontos que eu hoje carrego comigo. Porque me fazer, mesmo em áreas, né, Diogo? Ninguém trabalha sozinho, ninguém convive sozinho. E eu gosto muito de dar os cursos, porque eu estou escutando as coisas que eu estou falando. Então me estimula também, ajuda eu a puxar a minha orelha, né? No sentido de seguir um caminho melhor, né? Só pegar um ganchinho aqui, eu tenho dificuldade, gente, de ler as mensagens que estão vindo. Então eu peço 1000 desculpas por não estar vendo todos aqui. Eu tenho dificuldade de raciocinar, prestar atenção no Diogo e ainda ler as mensagens. Aí o Diogo já está me ajudando aí, que eu estou vendo que ele já está procurando aí. Mas eu queria agradecer aí ao PC que está aí junto com a gente, ao Jacques que acabou de chegar aqui agora, ao Ronaldo e todos vocês que estão aqui. Muito obrigado de coração. E aí, se alguém quiser fazer alguma pergunta aí, se o Diogo às vezes tiver visto alguma aí, pode ficar à vontade. A intenção nossa é dar um calor nessa ideia de pensar em relacionar melhor mesmo. E principalmente, né, exercitar essa comunicação também melhor. Só reforçando isso aí, Diogo, que eu tinha comentado das 2 palavras que eu escrevi aqui, ler e comunicar. Eu fiz um curso uma vez com uma sueca, com o pastoreio, e ela comentou assim, que eu achei interessantíssimo, ela falou assim, gente, antes de você corrigir um cachorro, troca uma ideia com ele, se ele está certo ou se está errado. Ele tem anos de seleção para pastoreio, você está querendo aprender pastoreio agora. Então, eu achei interessante essa, tipo assim, troca uma ideia. Troca uma ideia com o cavalo sobre os trabalhos de treinamento que eu estou fazendo. Será que está bom para ele? Troca uma ideia com a vaca. Será que o jeito que eu estou pondo na ordenha está sendo interessante? Vamos escutar mais a opinião dos animais, mas uma coisa que me ajudou muito no meu trabalho é escutar a opinião das pessoas que estão lá no dia a dia. Se eu exercito nas comunicações, escutar um pouco mais e organizar o que eu vou falar, eu acredito que eu ganho muito nas minhas comunicações, né? Pensar antes de falar, né? Acho que no cavalo, Nilson, que no bovino não é diferente, a gente perde a oportunidade do cavalo falar pra gente como é que você é realmente. Né? A gente perde essa oportunidade. Já aconteceu comigo várias vezes, né, de chegar, às vezes, num aras, num curso, enfim, e tá a pessoa trabalhando e o cavalo tá falando pra ela, eu tô de saco cheio desse negócio aqui. Isso tá muito ruim. Você é um cara muito chato, vamos falar assim, na forma de trabalhar. A pessoa não percebeu e continua ali trabalhando. E quando você vai lá e mostra para ela a diferença, quando você aborda de uma forma diferente, quando você se movimenta de uma forma diferente, o cavalo muda instantaneamente e essa pessoa assume novamente as rédeas ali e ela começa a apanhar, mas já começa a ter uma reação boa e ruim do cavalo. De repente o cavalo muda com ela o comportamento. Ela está portando assim, nossa, mas realmente eu estava sendo inconveniente, vamos falar assim, dentro do trabalho e não tinha percebido ainda. Assim, eu acho que a grande vantagem do cavalo, eu acho que não só do cavalo, dos animais da forma geral, é essa sinceridade. Não fala pra você, né? Eles realmente estão falando para você se está bom ou se não está. O problema é a gente saber interpretar o que estão falando pra gente, mas eles estão falando o tempo todo. Quando eu tô falando, não estou falando de nenhum misticismo, de estar entendendo o cavalo, conversando, não. Estou falando de ler os sinais que o cavalo está mandando pra você, né? De linguagem corporal. É aprender isso, assim, existem muitos livros, muitos trabalhos que mostram, a orelha assim é isso, a orelha não sei o que é isso, posição de cabeça assim é isso. Eu não acredito em nada disso, eu acho que tudo é o contexto. É o que está acontecendo naquele momento. Eu posso ter 2 situações idênticas de, por exemplo, posição de orelha, e elas estão falando coisas totalmente diferentes uma da outra. E a gente precisa interpretar naquele contexto que está acontecendo, né? E muitas vezes a gente acha que uma coisa ruim, ela é uma coisa boa, e o contrário também é verdade, né? E o fato que muitas vezes a gente também negligencia de não
entender que o cavalo muitas vezes não faz o que a gente está querendo dele, por um motivo muito simples. Porque tem dor, por exemplo, porque tem um desconforto que não permite ele fazer aquilo. E a gente passa por cima disso como se fosse obrigação dele ir lá e fazer. Aí quando eu começo a fazer essa leitura mais bem feita, eu vou errar menos nesse quesito. Eu vou começar a exigir do cavalo só o que ele consegue me entregar naquele momento. Isso facilita muito esse relacionamento aí. Então, assim, reforçando o que a gente já falou no início, é muito mais importante que a gente prepare pessoas para interpretarem isso e conseguirem, a partir desse conhecimento aí, colocar as coisas para frente. Eu falo sempre, muita gente às vezes não acredita, a técnica, ela é importantíssima, ela é fundamental. Mas se você não relacionar bem com as outras pessoas e com os animais que você está lidando ali, não tem técnica que funcione. Nada vai funcionar. Nada vai funcionar. E a gente precisa virar a chave para isso, nos aras, nas fazendas. A gente precisa começar a dar mais importância para isso. Você falou uma coisa importante para mim. Ah, mas esse cara é difícil demais de relacionamento. Não, você que não é capaz de conviver ou de relacionar com uma pessoa, às vezes, de temperamento, de comportamento mais complicado. Então, é você que não tem preparo para isso. Não tem outra pessoa. Exato. Se eu quero ocupar essa postura, no nosso caso, de treinar alguém ou algum animal, essa responsabilidade ela é nossa, e não do ser humano que está do lado de lá, ou do cavalo que está do lado de lá, ou do bovino que está do lado de lá. É uma responsabilidade nossa que a gente precisa assumir ela, e não é fácil. Aí é fato, isso não é fácil. Isso vai exigir muito treinamento, muita experiência, e isso não é fácil. Mas é possível. Ô Diogo, é fácil demais se o trem começar a apertar para mim e eu falar assim, a culpa é do Diogo, ele é difícil demais de mexer com ele. A culpa é do cavalo, ele é difícil demais de mexer com ele. A partir do momento que eu não dei conta, eu falo que a culpa é do outro. E eu sou fã disso comigo mesmo. Eu falo que eu sou primo primeiro do teimoso. Se eu vi que não está dando certo, eu falo, onde é que eu estou errando? Onde é que eu estou errando? Eu brigo comigo para nunca colocar a culpa no animal ou na pessoa. Porque quando eu coloco a culpa no outro, eu cruzo os braços na hora. Eu parei de pensar, eu parei de me exercitar, porque a responsabilidade é do outro. Aí eu estagnei. Pessoas e animais, gente, joga a culpa na gente. É muito fácil, Diogo, eu relacionar, até eu lembro de às vezes vocês comentaram, tem pessoa que tem um tipo de treinamento, os cavalos que tem que adaptar ao estilo de treinamento dele. E aí quando a gente coloca essa ideia que tipo assim, que nós temos que pensar em nós é que vamos nos adaptar com as pessoas e com os animais para buscar um bom convívio, respeitando as diferenças. E isso num cavalo toda hora exige da gente, né, Diogo? Você pega um cavalo ou um bovino, você tem que ser todo mais sereno. Você pega um que, se você não tiver atitude, ele vai tomar conta de você. Eu vou às vezes em central, a gente só trabalha com touro. O touro deu uma olhadinha para você mais firme, assim, você deu 2 passos para trás, rapidinho você não entra no piquete dele mais. E às vezes a gente chega na central e fala, ó, touro tal é muito bravo, ninguém entra naquele piquete. A gente trabalha com 2 dias, tá andando com touro para todo lado, mas sem agressividade. Simplesmente na hora que ele dá uma olhada mais firme, você fala assim, o que foi que você está olhando? Lógico, tem uma cerca na frente, né, no caso de um touro, e aí de fora, com comunicação corporal, eu consigo mostrar quem é que está mandando na situação. Só que exercitar essa leitura. Eu acredito que às vezes quando fala que é dom, eu escutei uma pessoa falando, não lembro o nome, que ele fala que se ele não gosta de jeito nenhum que chama ele de dom. Que fala que tem dom, às vezes a pessoa tem um dom da palavra, a pessoa o Diogo tem um dom para mexer com o cavalo. Mas então se ele tem dom, quer dizer que ele não trabalhou nada, não tem esforço nenhum da parte dele. Apareceu na mão dele, agora ele chega e oferece para vocês. Isso é muito trabalho atrás. Todas as pessoas que você fala que tem dom para fazer alguma coisa, tem muito trabalho atrás. A coisa não parece de mão beijada na mão da gente, não. Pura verdade. É a mais pura verdade, Nilson. Tem um João aqui, Nilson, está falando assim, fala sobre porto de cabresto. João, não é muito objetivo nós falar de técnica, não, mas assim, se eu puder te dar uma dica, eu acho que, eu não só potro, mas eu acho que todos os animais, todos os cavalos que fossem trabalhados, deveriam passar por um trabalho de chão bem feito. A gente fala um trabalho de chão bem feito, a gente está falando de ensinar para o cavalo a respeitar os limites, ensinar para o cavalo a respeitar o espaço, ter controle sobre os movimentos do cavalo, trabalhar exercícios que vão trazer uma tranquilidade maior para o cavalo, trabalhar exercícios que vão permitir um desenvolvimento de musculatura, de resistência, de força, mas o mais importante de tudo é o que a gente está falando aqui hoje, é o nosso objetivo aqui hoje, né?
não acha que trabalhar com potro, com cavalo do chão, com um boi, etc., é chegar lá e querer impor na marra, na força, na, querer ser mais forte que ele. Não é isso. É um trabalho de convencimento. Mas quando eu falo de convencimento, né, muita gente às vezes acha que isso é uma conversa fiada. Não é? Eu não estou falando de conversa fiada, estou falando de saber se comunicar com o cavalo, saber se posicionar, saber se movimentar para passar a mensagem correta que você quer para o cavalo. E outro ponto que a gente já comentou aqui, saber falar para o cavalo a hora que ele fez o que você quer. Falar para ele, ó, é isso aí que eu queria que você fizesse, acertou, parabéns, você vai ganhar uma recompensa por isso. E aí as coisas vão fluir, vão dar muito certo. Então, eu acho que isso talvez seja o maior desafio para a gente. A gente não está acostumado a valorizar ou a agradecer, né, como o Nilson gosta de falar muito bem, agradecer o cavalo ou o boi quando ele faz o que a gente quer. A gente está acostumado, quando ele faz o que você quer, você pede um pouquinho mais, mas você não fala, é isso aí que eu queria. E isso faz toda a diferença. A gente vê muito, Diogo. Eu, por exemplo, na minha realidade, eu acredito que você também, nas fazendas eu vejo muito dois exemplos. Ou nós temos bovinos, na grande maioria, manso, porém sem vergonha, não tem limite. Exato. Ou você vê animais com muito medo das pessoas. E o que é o desafio nosso? Eu costumo dizer que é fazer o que minha dona fez comigo. Deixar eu mansinho, mas fica claro que quem manda é ela. Então, esse é meu sonho, de trabalhar com os animais. Eu quero todos os animais ter um bom convívio com eles, mas na hora... Eu estou falando agora, viu? Baixa a bola aí, que agora... Eu sempre estou no controle da situação. Eu não posso negociar com... Olha o peso dos animais que nós estamos falando de trabalhar. Eu não posso negociar quem é que manda. E mesmo, até o Paulo César começou a perguntar de cachorro, e mesmo o cachorro, ele é levinho. Eu vou trabalhar com um cachorro sem controle? Fica impossível. Tipo assim, só me incomoda. Ele não me dá prazer. Eu estou com um companheiro que só vai me atrapalhar. Então é muito interessante, em qualquer relacionamento, nós temos um exemplo de escravo de criança. Ah, que menino bonitinho. Aí depois ele vem e puxa o cabelo da gente. Esse aqui é menino desobediente. Ó. Puxa o cabelo da gente. Menino sem limites que fez isso comigo. Então, limite, eu acho que para tudo é muito importante. Né? Nem todos os relacionamentos de amizade, nós temos uma amizade muito boa. Só que nós sabemos até onde cada um pode chegar. Eu acho que existe muito confundimento hoje em dia exatamente disso, tá, Nilson? Muita gente ainda acha que é igual para igual. Não é igual para igual o relacionamento seu com o animal. Você falou muito claro. Uma coisa é o tratar bem, cuidar bem, mas outra coisa, assim, é necessário ter limite. Em qualquer tipo de relacionamento. Em qualquer tipo de relacionamento. Por mais intimidade que você tenha com outra pessoa, com o animal, existe um limite que você não pode ultrapassar. Que é até uma questão de respeito. Exatamente. Quando não tem esse limite, não tem respeito. Então, exemplo, a gente fala assim, existe um limite de espaço que o cavalo pode ocupar meu e assim por diante, mas também existe um limite de exigência que eu vou pedir para o cavalo, né, de nível de performance que você quer que o cavalo demonstre naquele momento, de nível de exercício, enfim. Existe um limite também, é isso que é o respeito. É exatamente isso que seria esse respeito que a gente tem que ter com os animais e ensinar para eles também respeitar, né, essa hierarquia. Porque se não tivesse hierarquia, esse relacionamento não vai dar certo. Não vai. Se não tivesse esse respeito, esse limite, esse relacionamento não vai dar certo. Né? E é o que acontece no dia a dia com as pessoas também. E o interessante que eu vejo disso, né, Diogo? Porque na hora que a gente fala hierarquia, quem tem que mandar sou eu, aí às vezes a pessoa, agora eu entendi. Então é agora que o porrete trabalha, né? E não é o porrete trabalhar. É o momento de dar o alívio, é o momento de pedir um passo para trás. Como que eu peço um passo para trás? Mais sutil possível. Mas se esse passo para trás não aconteceu, vai ficando um pouco mais firme, um pouco mais firme, um pouco mais firme. Assim que consegue, aí vem o agradecimento. Muito obrigado por ter voltado. Parei de pedir. Exatamente. Então, com pequenas coisas, eu começo a deixar claro no relacionamento quem é que está no controle, né? Exatamente. Acho que isso aí é o que a gente precisa estimular no dia a dia as pessoas entenderem, né? Assim, a gente está num mundo que eu não gosto muito da palavra, eu não gosto. Assim, eu vejo assim, por exemplo, um parto humanizado, não sei o que humanizado. Para mim, o parto humanizado é a cesárea. Porque é o natural que existia a vida inteira. Assim, é meio que, assim, obviamente, muito especial falar assim, né? Mas é só um exemplo bem grotesco, vamos falar assim. Para dizer o seguinte, cuidado com a humanização. Bicho é bicho, animal é animal. Cavalo gosta de ser tratado igual cavalo, boi gosta de ser tratado igual boi. Gente gosta de ser tratado igual gente. A gente muitas vezes quer tratar
gente igual bicho e bicho igual gente. E espera que vai ter um resultado bom com isso e não vai. E isso eu acho que Comunicar mal. acontece. Isso eu acho que acontece demais. E aí eu chamo isso de bem-estar. Exato. Né? Ah, eu vou colocar um bem-estar. Mas eu quero colocar um bem-estar para um bovino, mas com a cabeça de humano. Deixa eu buscar entender cada vez mais como é o comportamento do bovino e ver o que eu posso proporcionar para ele. A gente vê um exemplo até claro. Ah, acaricia um bovino para mim aí. Aí a maioria das pessoas que às vezes pensam em bem-estar, ele chega e fica assim. Aí ele treme todinho. Tipo assim, uma mosca que está me pousando em mim. Aí na hora que a gente vai coçar, você não, você é bruto, hein? Você já tomou uma lambida de uma vaca? É igual uma lixa. O bezerrinho nasce e recebe aquele carinho. Então a gente tem que entender as diferenças do bicho. E voltando só um pouquinho, eu estava pensando aqui o tanto que é importante a hierarquia, ficar claro que a gente manda, para ter um bom relacionamento, né, Diogo? Quantas pessoas você vê, que cavalo bonito, rapidinho quer sair de perto do cavalo, deixa o cavalo do outro lado da cerca e vir para cá, porque o cavalo não dá sossego para ele, empurra ele com o focinho, mexe para lá, mexe para cá. Que boi bonito, ele é o mais mansinho, ele lambe, te dá cabeçada, depende de ele ter machuca no lugar. Eu gosto demais desse cachorro, o cachorro late com todo mundo, faz bagunça, sobe em cima do sofá. Animais de estimação, mas sem limite. E aí, tanto com pessoas, é um menino bonitinho que puxa o cabelo da gente, quando você põe um limite, disciplina, os relacionamentos ficam mais prazerosos de você desfrutar mais dele, desfrutar mais do cavalo, de uma amizade, de qualquer animal que você tiver, né, também. Eu acho que, sim, é perfeita a colocação sua. E, como você falou, existe o confundimento de limite com agressividade. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Eu acho que o que não tem limite é que geralmente chega na agressividade. Está tão fora de limite que a paciência acaba, o recurso acaba e as pessoas acabam passando o limite de força, né? Eu tive a oportunidade de ver agora recente uma família vindo visitar um cavalo que tinham comprado, sei lá, e o cavalo assim no cabresto não tinha limite, montar tinha menos limite ainda. Resumindo, ninguém conseguia chegar perto do cavalo. Aí eu pergunto, esse cavalo nasceu desse jeito? Não. Mas no dia a dia foram ensinando para ele o que não fazer, ou seja, um comportamento totalmente indesejado. E aí esse cavalo começou a se quase que se transformar num monstro. O que acontece num cavalo desse? Imagina que você vai mostrar ele hoje para o proprietário e ele não tem limite nenhum. O que você faz geralmente? Até por falta de recurso, na maioria das vezes, assim, eu não culpo as pessoas fazendo isso, porque é total falta de recurso, de conhecimento, de oportunidade, muitas vezes, de ter aprendido, né? E aí o que acontece? Você começa a usar mais força, mais força, mais força, e muita gente vai lá e criminaliza aquela pessoa por isso. Fala assim, mas será que naquele momento ali se coloca no lugar dele? Você tem um cavalo de 450, 500 quilos, que está quase te devorando, literalmente, e você não sabe o que fazer, e aí a gente vira a chave para uma coisa que chama-se sobrevivência. Você não pensa mais, você só pensa em ficar vivo. E aí você começa a agir sem pensar e ter atitudes que não são as mais adequadas, mas que são as adequadas para a sua sobrevivência naquele momento. E muitas vezes a gente é recriminado por isso. Quando é que você consegue superar isso aí? Quando você começa a ter um conhecimento maior e um entendimento maior e começa a ter um cavalo desse, em vez de ir para o confronto, você tira ele do confronto, né? Você coloca ele mais longe de você cria situações que vão dificultar esse conflito e parece que meio como mágica as coisas vão encaixando. Só que não é simples chegar nesse ponto, né? Não é uma coisa complicada de chegar nesse ponto. Mas, infelizmente, é uma realidade que a gente vê muito presente, né? E do lado de lá tá cheio de gente louco para pegar um celular, filmar, postar e criticar nas redes sociais. Como se aquela pessoa fosse um bandido. Exatamente. A gente precisa começar a parar e começar a entender primeiro o que está acontecendo, para depois você poder dar uma opinião. Não estou falando um julgamento, não, estou falando uma opinião, né? Porque é muito fácil sentar na cadeira e ficar só criticando o que alguém está fazendo, né, amigo? É o que nós deparamos muito na nossa realidade de curso, né? Você chegar numa fazenda às vezes e ter esse conflito aí dentro da fazenda, que o pessoal é muito bruto, é muito agressivo, mas aí eu gosto daquela passagem de Jesus Cristo sendo crucificado, né? Perdoa, eles não sabem o que fazem. Primeiro você vai ter que capacitar, depois sim, aí você está com condição de cobrar. Você chega, um exemplo que acontece muito com o bovino, o meu gado não entra no tronco. Aí você vê a pessoa batendo e tudo, aí o dono pega, ou quem está na gerência, fala um absurdo, como é que esse jeito bate nessa vaca? Ou às vezes vem alguém que quer pregar, que não pode ter, aí ele fala assim, chega aqui, vem cá e põe essa vaca aqui dentro pra mim.
Aí acabou. Aí ninguém consegue colocar. Exatamente. Aí você vai na cabeça do animal. Por que ele não quer entrar? Ele só entra para ser judiado. Já experimentou pelo menos passar sem fazer nada? Não, isso nunca aconteceu. Só entra para ter notícia ruim. Ficou claro na cabeça do animal que ali é um dos piores lugares. É interessante você evitar de entrar ali. Igual um cavalo. O cavalo é ruim para montar. Eu vi isso muito no tradicionalzão, na bruta mesmo. Burro e mula, depois do quarto repasso, é muito difícil de montar. Por quê? Ficou claro na cabeça dele que se esse tal de ser humano subir aqui em cima, o pau quebra. Vamos fazer de tudo para evitar dele montar. Então, tem umas coisas que se a gente usar esse dom que Deus nos deu, que é da inteligência, e exercitar ele mesmo. Inteligência, paciência, a gente tem que entender que não é assim, se eu usar vai acabar, não. Quanto mais eu exercito usar, mais eu vou tendo. Verdade. Verdade, né? Você falou a verdade aí. E eu vejo também muitas vezes o que limita, assim, é a ansiedade de muitos patrões, né? Uhum. Às vezes que a pessoa, assim, chega, vira a chave e já começa a agir e atuar diferente. E não é assim que funciona. A primeira coisa é entender o processo, né? Saber o que está acontecendo, é começar a entender o processo, para só depois realmente ela começar a aplicar a técnica da forma correta. Porque aquilo que vai direto na técnica é só uma questão de tempo. Ele vai voltar para trás. Por quê? Porque em algum momento ela vai ter uma dificuldade que não está escrito no livro, que não está escrito na técnica, no manual, e ele vai se perder e volta para trás. Ou seja, ele fica sem saída, o que ele faz? Ele volta para um terreno seguro para ele, que é o que ele fazia a vida inteira. Quebrar o pau, quer pegar mais pesado, ou às vezes o contrário, quer ter menos atitude, quer ser mais passivo, quer aceitar mais, que também é ruim. Também. Não é Toma só ir conta pro da lado gente. agressivo, mas ir pro outro lado também muito passivo também é ruim. E muitas vezes, às vezes, é até pior, dependendo da forma que isso for feito, né? Então, o que acontece, eu acho? Falta esse tempo, falta respeitar esse limite de cada um, né? Eu tive, assim, ótimas experiências recentes esse ano de pessoas que literalmente conseguiram virar essa chave e aí falou assim, meus cavalos agora estão melhores. Assim, não, seus cavalos não estão melhores. Seus cavalos são exatamente os mesmos. Você teve a vida inteira. O que mudou? Você mudou. Teve um falou para mim recente, falou assim, Diogo, eu hoje sou capaz de treinar qualquer cavalo. Eu falei assim, eu acho que você era há muito tempo atrás. Você só não tinha descoberto isso ainda. E quando a gente fala de treinar qualquer cavalo, não é que a gente vai ter um campeão, vamos ganhar tudo, não é isso. De uma vitória de competição. A gente está falando de uma vitória do dia a dia, que é o mais importante, uma vitória da rotina, uma vitória do seu trabalho diário. Mas quando a gente coloca isso como sendo a vitória, por exemplo, eu não sabia o que acontecia, eu vivia. Hoje não, eu vivo a situação e tenho clareza do que está acontecendo. Isso é uma vitória que para mim não tem preço, ela muda tudo. E ela muda a vida pessoal, como você falou, né? Ô, Diogo, essa vitória aí, para mim é um dos grandes pulos do gato para a gente buscar estar melhor com a gente e exigir o tanto que é possível de cada animal. Eu costumo, no curso de doma de bovino, até para quem está aí, tipo assim, bovino, se fosse para mim falar uma grande diferença, eu diria que o bovino tem mais dificuldade de aprendizado e tem um estupim mais curto. Não aperta não, que ele vai apelar. Então, para quem vem do equino para o bovino, tipo assim, o Diogo já participou de curso meu. Tipo assim, já paciência, ficar jogando a cordinha no chão ali. Mas se eu estiver lendo o que está acontecendo com os animais, está tudo tranquilo. Eu não preciso ter muita paciência, porque eu estou entendendo o que está acontecendo. Se eu ficar só cordinha no chão, e não estou observando os sinais dos animais para ver o que está acontecendo, realmente é um saco, esse início. Mas o que eu acho interessante, eu falo para o pessoal o seguinte, se você não comemorar com um pequeno sinal, você fala assim, opa, estou no rumo. Olha aquele sinal que o gado já deu, o gado começou a parar, a orelha começou a bambear, o olhinho diminuiu, parece que está dando um soninho no gado, não está movimentando. Raridade de um animal defecando ou urinando, opa, estou no rumo. Mas a gente só, na maioria das vezes, comemora quando eu cheguei lá e encostei, ou quando eu montei no cavalo. Você tem que começar a comemorar desde aqui. Eu acredito que isso é um aprendizado para a nossa vida. Você vai esperar ficar feliz o dia que você comprar seu carro, o dia que você comprar casa própria. Eu até costumo dizer, se a gente atrelar ainda felicidade a bens materiais, corre um risco muito grande de a gente ser um eterno infeliz. Comemore com cada passo, com cada evolução. Você tende a ser
Uma pessoa mais feliz, que você está satisfeito com cada evolução de cada instante, não é nem do dia, de cada instante. E também evolução com o seu relacionamento com o animal. E se der errado? Calma, o mundo não vai acabar, não. É só estar te exercitando a pensar. Em vez de apelar, para e pensa. Amola sua ferramenta de conhecimento. Está faltando esse conhecimento, deixa eu buscar conhecimento, deixa eu conversar com quem conhece. A gente, às vezes, no trabalho com os animais, usa pensar pouco. Quando pensa, pensa para ser agressivo. Vou arrumar um chicote maior, vou arrumar um freio mais pesado, vou arrumar um curral mais alto, vou arrumar uma vara de ferrão. Eu quero arrumar um jeito para ser mais agressivo. Então eu uso a inteligência para ser agressivo. E nós temos que usar a inteligência para entender o animal, tipo assim, sem maltratar esse animal. O que eu posso fazer para melhorar essa comunicação? Eu falo assim, gente, usa a criatividade. Se não for ruim para o animal e nem ruim para você, tá certo. Isso aí. O rumo é esse. Se for bom para os dois, tá certo. Nós não podemos ser bom para um só, mas se for bom para os dois, o caminho é esse. A intenção nossa, né, Diogo, é descomplicar, é facilitar essa rotina e essa convivência com os animais, né? Assim, eu acho que isso aí é um ponto de partida. Muita gente fala assim, não, Diogo, você tem paciência demais para mexer com o cavalo. Eu tenho paciência muito pouco, curtíssima, mas o que muda? É porque eu sei se eu estou progredindo ou não. Se o cavalo que eu estou treinando ali está me respondendo bem ou não. E como você falou, eu estou vibrando com cada conquistinha daquela que eu estou tendo ali. Quem nunca chegou num curso, né? E aí você está lá todo mundo envolvido no meio ali do boi, do cavalo, está dando um curso, às vezes está lá quando você for jogar na cordinha, o outro está lá trabalhando um cavalo no redondel, aí chega alguém e fala assim, nossa, mas vai ficar fazendo só isso, não vai mudar. Mas, por quê? Porque a pessoa não percebeu, por exemplo, quando o cavalo entrou no redondel, estava aéreo, pensando lá fora, totalmente desatento, né? Com movimentação ruim, chegou num boi lá, como você falou, tava todo mundo agitado, nervoso, com medo da cordinha, ele não consegue perceber que esse animal está mudando, que o comportamento dele está mudando, que os dele estão mudando, e obviamente para essa pessoa ela não curte, é como a gente pegar e extrapolar assim, né? Muita gente fala assim, tá me perguntando recentemente, nossa, mas você não acha que um concurso de marcha, por exemplo, tem que mudar, não? Porque o negócio que é tanto de cavalo rodando lá é chato, assim, é chato para quem não sabe o que está acontecendo. Exatamente. Porque quem sabe o que está acontecendo, ele vibra com cada volta ali, não tem diferença. É como o cara que é fanático na Fórmula 1, tá assistindo uma corrida lá, e quem não gosta fala assim, eu troço chato, você tá dando 70 voltas e não vai acabar essa corrida, não? É tudo igual, não é igual. A forma que o cara faz a curva, um traçado que ele escolhe, uma ultrapassagem que ele arrisca, isso muda de uma volta para outra, né? Quem não gosta de vôlei, assiste um jogo de vôlei e fala assim, não, é a mesma coisa, o cara joga a bola, o outro pega, volta para cá. Não é a mesma coisa, né? Sem entender quem joga futebol, quem não joga futebol melhor, assiste um jogo de futebol e fala assim, que troço chato que todo mundo correndo atrás da bola, ele não viu a grande jogada, não viu a inteligência do cara de fazer um passe diferenciado, pensar uma jogada. E é isso que é o trabalho com os animais no dia a dia, né? É esse que é o grande prazer, talvez, desse trabalho. Mas a gente precisa, assim, se eu não entender isso, se eu não conhecer um pouco mais, eu não vou conseguir desfrutar esse prazer, ou seja, eu não vou conseguir desfrutar de entender esse momento. Eu falei já, eu estou vendo, mas não estou enxergando realmente o que está acontecendo. E quando eu passo a enxergar, opa, muda tudo, né? Teve essa semana que falou assim, esse curso tinha que mudar de nome. Ele tinha que chamar Neon. Eu falei assim, por quê? Porque dá aquela clareada na mente. Eu dei uma risada, foi muito engraçado. E assim, se você parar e pensar, a essência é essa mesmo. Porque é você literalmente começar a acender a luz mesmo. Tirar a gente fala assim, tirar a cortina que estava tampando, às vezes embaçando um pouquinho, colocar um óculos para quem está com problema de enxergar melhor e as coisas ficarem mais claras. E isso aí não tem outro caminho, não é com técnica. Isso aí não é técnica, isso aí é aprender a entender melhor o comportamento, aprendizado, comunicação e assim por diante, a gente quer lidar bem com os animais, como você falou, com as pessoas, porque senão não tem. Até com as pessoas, você estava comentando aí um pouquinho antes da hierarquia, né, da fazenda, às vezes o dono não comprou ideia, ou o funcionário, às vezes tem essa... E a gente, quando a gente vai passar essa ideia desse treinamento, é essencial que todos compreendam essa ideia de trabalho. É o próprio bem-estar animal. Não tem jeito de eu ficar cobrando das pessoas bem-estar animal. Muita gente defende uma maneira de bem-estar animal, olhando só para o animal e a casa está caindo em cima da pessoa. Eu costumo até gostar de perguntar assim, se você vê uma pessoa batendo numa vaca, o que você faz? Aí tem uns que falam que vai denunciar, tem outros que falam que se pudesse, se der conta, ele vai bater nele também. E aí assim, e qual foi o resultado final depois? O que você acha que foi o resultado final?
Você só gerou o terceiro conflito. Estava tendo um conflito da pessoa com o animal, você chegou e gerou o terceiro. O que é interessante? Você mexer na cabeça da pessoa, usar a sua inteligência para conversar com essa pessoa para que ela não repita esse tipo de atitude mais. Aí sim você está tendo uma boa comunicação e vai ser uma comunicação que vai dar resultado. E na maioria das vezes não é naquele momento. Tem que esperar a poeira baixar e depois você buscar usar argumentos que você acha que para aquela situação vai caber, né? E para quem está sozinho com o animal, é você mesmo, toda hora que acontecer isso, fala assim, opa, peraí, o que aconteceu isso aqui? Deixa eu repensar o que aconteceu, o que eu estou fazendo. É isso aí, E assim, não é se autocriticar. Eu escutei uma psicóloga falando agora recente, não vou citar o nome dela porque eu não me lembro, mas ela falou assim, não escute críticas de ninguém. Nem a sua. Soluções. Se você chegar e falar assim, ó, isso você está fazendo está inadequado, você tem que fazer assim para dar certo, e te dar uma solução e escute. Se não, é conversa fiada, é só para falar mal, é fofoca. E se você parar e pensar, ela tem toda a razão. Né? Porque Com é muito certeza. fácil a gente falar assim, isso está errado, mas não é fácil. Eu acho que muda totalmente essa abordagem, né? Eu cuido muito desses dois lados, Diogo. Eu cuido muito de quem tá chamando atenção, de quem fazer alguma opinião crítica. Inclusive, se não é nada, não tem nada a ver com o assunto, a pessoa nunca entrou no curral. Aí falou, gente, mas precisa fazer isso com a vaca? E eu gosto de pensar, porque eu já escutei coisas interessantes, porque querendo ou não, a maioria das pessoas são leigas no assunto. Então, se isso incomodou essa pessoa, pode incomodar mais pessoas. Então, eu gosto de pensar sobre isso. E outra coisa que eu me policio muito, que nós, né, Diogo, que trabalha com curso, como é uma metodologia que não é a que a pessoa está acostumada no seu dia a dia, na maioria das vezes, no final do curso, dá um impacto muito grande e tende a escutar muitos elogios no final. E eu pego, reno e agradeço e tudo, depois na hora que eu saio, eu falo assim, ó, isso tem que entrar aqui e sair aqui, não deixa subir para sua cabecinha não, senão amanhã você está muito ruim de serviço. Eu costumo dizer que cada degrau que a gente sobe no profissionalismo, a gente tem que exercitar sobre 2, 3 na humildade. Senão daqui a pouco, de boi quem conhece é eu, Diogo. Você quer conversar com um homem que conhece de boi, você liga para mim. Daqui a pouco nem eu estou me aguentando. Virei o cara mais chato e eu coloquei. Isso é um desafio para todos nós nessa busca de aprendizado. Tira da sua cabeça que você é muito bom nisso. Senão você acabou de falar para você mesmo, eu não posso aprender mais, que eu sou muito bom. Exatamente. Então, é sempre assim, o que eu posso melhorar? O que eu posso melhorar? O que eu posso melhorar? Né? E troca mais ideia, escuta mais a opinião dos animais e das pessoas que estão ao redor. Né? Assim, a gente dá curso, mas quem realmente aprende é a gente. Porque sabe, impressionante. As pessoas que estão ali aprendem com animais diferentes, e enfrenta na rotina, no dia a dia, e aprende a interação do ser humano com o animal. Então, assim, a grande verdade, a gente tem quase que pagar para ministrar. Exatamente. A gente aprende muito mais. E aí volta aquela questão da feira que eu falei. Nós, talvez, vamos para essa compra aí do conhecimento e levamos ela embora de todo mundo que largou para trás. Então, todo mundo faz a feira lá, deixa lá e bota no carro e vai embora. Faz o sacolão. Eu acho que se a gente fosse para um curso mais preparado para pegar o que todo mundo está deixando para trás, talvez a gente aproveitasse muito mais. Né? Porque tem muita informação, assim, informação não, conhecimento mesmo, que está sendo deixado de lado, porque a pessoa paga, fala com um esforço danado, mas não leva. A verdade é essa. Diogo, mas realmente nós temos que agradecer muito a Deus, porque é uma situação privilegiada. Eu costumo dizer, quando eu tenho um exemplo, 15 animais e 15 pessoas, eu costumo dizer, eu tenho 30 professores, mas além disso, nós temos a estrutura física que é diferente, a cultura daquele lugar, daquelas pessoas, e animais diferentes. Não é igual nós, não tem ninguém que é igual ao outro. Nós temos uma ideia de trabalho, uma linha de trabalho. Mas nessa linha nós temos que ir costurando. Opa, esse animal precisa que eu preciso ter esse tipo de atitude, ou este. E quanto mais curso a gente vai participando, mais carta nas mangas a gente vai tendo, né, Diogo? Esse animal está assim, tá assado. Opa, já deparei com uns 8 animais desse tipo. Exato. Isso aqui, tem a maioria, quando eu fiz isso deu certo. E quando às vezes eu vou num curso assim, ô Nilson, tem uma vaca que quebrava demais, nós já tentou mansar, não demos conta, e ela já quebrou o curral, tudo para pôr no curso assim? Pode. Lógico, e deve pôr no curso. Agora, nós vamos dar conta de mansar ela? Falei, isso aí eu não garanto não. Mas que ela vai nos ensinar muito, vai. E outra, se nós não der conta, eu já vou falar antes, a culpa é minha, não é dela não. É eu que não consegui entender esse animal para conseguir trabalhar ele melhor.
Então, mas eu tenho certeza que vai ser professora para nós. Vamos colocar aí e trocar ideia com ela. E na maioria das vezes deu certo, porque nós chegamos perto desse animal sem preconceito com ele. E isso nós tínhamos que exercitar com as pessoas, né? Passado é passado. Vamos começar da agora para frente. Vamos dar uma nova oportunidade para esse animal entender. Vamos explicar a ele melhor o que a gente quer desse animal. E aí a gente vê uma evolução muito grande nessa comunicação, né? Exatamente. Muito bom. Ô Diogo, eu tô sem relógio aqui. Se for olhar nós dois, na hora que der meia-noite, nós estamos aqui, né? Agora, 8 horas. Pois é. Vamos campear alguma pergunta aí? Campeia eu sei que eu sou eu mais... Eu não vou conseguir, Nelson. O meu travou aqui. Ó, que coisa boa. Com 20 minutos travou, eu não consegui achar mais nada. Só travado. Garanto que não travou. Você tá me tirando da zona de conforto. Mas é isso aí, professor. Ó, um punhado de gente parabenizando você e criticando eu aqui, sabe? Mas... Tô brincando. Tô brincando ao vivo aqui. Eles não criticam, não. Eles estão até falando que tá bom, viu só? Aqui, o PC, eu tinha visto uma pergunta dele mais lá para trás, mas perguntando até para você, meio que numa comparação de um cavalo de apartação com o cachorro, com o border collie, o princípio mais da flora, sabe? Sim. E o que você enxerga disso aí? Eu acho que você falou muito bem nisso. Você está falando de o cachorro, talvez, muito mais, até pelo instinto dele, né? Ele naturalmente nasceu com aquela habilidade de fazer uma leitura do boi. Quando eu falo leitura, é se posicionar bem. Ele está no lugar certo, na hora certa, e por isso as coisas acontecem, né? Se a gente pudesse aproveitar isso para o cavalo, para mim, assim, o que seria isso? Seria colocar o cavalo bem posicionado. É o que eu falo, volta a insistir. Muitas vezes a gente está preocupado com o exercício que o cavalo vai fazer, que é importante, sim, porque esse exercício possibilita o cavalo, por exemplo, manter uma postura, ter força para se manter na prova. São poucos minutos, mas de uma intensidade muito alta. Agora, se eu consigo posicionar bem o meu cavalo, dificilmente eu vou perder um boi, dificilmente eu vou ter um movimento ruim. Assim, para mim foi um aprendizado em 2009, 2010 por aí, eu acho que 2009, 8 ou 9, veio um australiano aqui pro Brasil dar um curso de apartação, que chama Clint Allen. Ele tinha ganhado mais de 5 milhões de dólares nos Estados Unidos, né? Tinha mudado de estado, como falar com um treinador lá. E ele vai dar um curso aqui no Brasil. E muita gente perguntando. O curso dele era simples demais. Ele montava no cavalo e lá, fica aqui, posiciona ali. E todo mundo querendo saber do exercício. Ele falou assim: ó, vou falar para vocês o exercício mais importante, qual que tem aqui. Comece a fazer uma leitura do boi e posicione bem o seu cavalo. E ele pegou animais que estavam na época iniciando, né, que tinham pouca experiência de pista, por exemplo, e entrou lá e posicionou bem e mostrou para todo mundo e provou em mais de uma situação que uma posição bem colocada do cavalo era mais importante que qualquer outra coisa. Porque se a gente pensar na apartação, você tem 60 e poucas regras, né? Qual que é uma das principais? Você não pode perder um boi, por exemplo. Seu cavalo não pode desligar do boi. São as regras que assim, que tem um maior impacto na prova, na nota final, né? Vamos falar assim. Pelo menos talvez não deixe você perder a prova ou ir muito mal. Então, se a gente pensar nisso, é como se fosse futebol, eu não posso tomar gol de jeito nenhum. Jogar bonito depois é outra história. Agora, primeiro ponto, assim, não tomar gol. Depois, melhor, se eu puder fazer gol. E se eu puder fazer isso tudo e jogar bonito, melhor ainda. Então, se eu pudesse pensar, eu falo assim, posiciona bem, para você nunca perder um boi, né? Seria o primeiro passo. E depois você dá uma trabalhada no seu cavalo para dar aquele brilho na apresentação, no estilo, na beleza, que conta muito a apartação, que aí você vai conseguir não perder, ou seja, você joga na defesa, mas ao mesmo tempo ataca com qualidade. Então, se a gente pudesse extrapolar, assim, comparar, eu acho que observar um cachorro trabalhando vai te ensinar muito sobre posicionamento. Né? Na apartação, a gente deixa muito claro, o cavalo precisa... Geralmente ele sai um pouco depois do boi, porque obviamente você segue o movimento do boi, então uma fração de segundo o boi sai antes, mas você precisa passar na frente dele para cercar. Não é acompanhar simplesmente o boi, você precisa cercar o boi, ir lá e cercar novamente. Não é simplesmente correndo atrás de um lado para o outro. E o cachorro não faz isso, ele não corre de um lado para o outro, ele vai lá e cerca. E muda de direção e cerca novamente. É exatamente o que ele faz. Eu acho que é uma baita escola, um baita aprendizado para a gente pensar no extrapolar isso aí para o cavalo, né? É bacana demais. E outro, o cachorro, pelo que a gente observa, ele tem mais isso de natural, até por ser um predador, mas
por ter uma seleção para ajudar a cuidar, não atacar, não ser caçador, para controlar o rebanho. Lógico que tem alguns treinamentos que a gente começa a fazer, porque quando quer atacar, sou para atacar, não. Você é um companheiro para me ajudar a cuidar do rebanho. Quando isso começa a ficar mais claro com o cachorro, ele quer controlar o rebanho. Que sai, cerca lá. Que sai, cerca daqui. Que acaba, querendo ou não, é o mesmo objetivo de um cavalo de apartação, né? O cachorro tem, vamos dizer assim, isso mais na veia, né? E o cavalo, você às vezes vai ter que mostrar para ele que essa situação é mais confortável e é o que você quer dele, né? O que você espera dele, né? Então, aí, só numa dessa dá pra gente viajar demais na cabeça nossa, né? Tipo só que assim, aí também tem outra diferença, né, Nilson? Entre falar assim, posiciona bem, e ir lá e posicionar bem, então a distância é gigante. Né? Aí sim é horas e horas e horas e anos de experiência, etc. Aí tem uma diferença muito grande, sem dúvida nenhuma, né? Mas eu acho que o foco principal tem que ser entender isso aí para poder tentar sair na frente. Ô Diogo, entendeu a pessoa, os animais e outra, até onde a gente quer chegar, né, com uma pessoa e com um animal. Tem um companheiro de equipe, o que eu estou esperando dele, né? E o que ele pode me oferecer. Às vezes eu estou querendo que um boi comece a latir, eu tô esperando uma coisa que eu não vou conseguir dele, eu estou querendo que meu cavalo comece a berrar. Então, às vezes, gente... E outra, que não seja isso. Que eu estou querendo uma coisa que eu já vi um cavalo fazer. Eu vi um cavalo apartando bem demais. Só que eu quero pegar um potro agora, sem conhecimento, e fazer isso de uma vez. Então, eu acredito que quando a gente... Eu gosto de dizer que aonde eu quero chegar com esse animal? Qual que é o máximo de etapas que eu posso criar até chegar onde eu estou esperando? E comemorar com cada etapa dessa. Ah, tá dando errado. Cria mais etapas nesse intervalo. O que eu vejo, o que acontece muito comigo, Diogo, se eu estou lá em casa trabalhando com um cachorro, com um cavalo ou com um boi, eu não acho que eu trabalho tão bem igual eu deveria. Agora, se chegou lá e eu tiver que explicar para ele, eu trabalho muito melhor. Porque eu quero mostrar mais uma etapa para depois passar para outra, ou seja, um recado para o meu animal ficou mais claro. E eu, às vezes, estou um pouco ansioso querendo o resultado final, estou falando que isso acontece comigo. Então, é o que acontece com a maioria de nós. Então, respeite mais as etapas. Oh, mas está bom demais aqui. Então tá, para. Você está doido para colocar uma outra etapa hoje, mas foi tão bem até aqui, para. Às vezes confirma essa etapa mais um pouquinho, deixa ficar bem sólida e deixa para oferecer um novo desafio para o outro dia. A gente estraga muitos bichos quando está muito bom. A gente esquece da hora de parar, né? Tem hora que eu vou te falar, opa, passou da hora de parar. Não trabalha mais com esse cachorro, ou com esse cavalo, ou com esse boi. Para que ficou excelente. Não, mas se tá muito bom, eu quero aproveitar, que tá gostoso, tá gostoso. Aí eu vou até ficar ruim. E sai frustrado, e às vezes começa a dar pancada no bicho. É conflito, erro de comunicação, aí começa a ver coisas erradas, né? Exatamente, Deus. Diogo, quero te agradecer de coração, meu amigo. Muito obrigado. Gente, vamos ficar devendo umas perguntinhas aí. Pergunta no direct da Connect. Para quem não conhece a Connect, que está conhecendo agora, que ficou nesse bate-papo aqui, que às vezes segue mais a gente, eles são simplesmente fantásticos. Vocês tiveram uma pequena amostra aí, mas acompanha eles, aí segue eles no Instagram, que eles têm muitos conteúdos fantásticos. E para quem já está aqui com a gente, às vezes é a primeira vez que está aqui com a gente, eu quero, e gostou desse bate-papo, segue nós aí também, que nós temos bastante. A intenção, tanto minha quanto a do Diogo, é através desse recursinho de comunicação aqui, a gente está levando conhecimento para vocês para facilitar o relacionamento seus com os seus animais. E com vocês mesmos. Esse é o sonho nosso, né? Estamos aqui aprendendo junto. E, para quem quiser mais informação do trabalho nosso aí, tem um link aí no Instagram, para baixo do meu nome aí, clica lá para vocês entrar num grupo do Instagram nosso, que nós estamos buscando a intenção de mandar mais conteúdos e mais informações para vocês, tá? Muitíssimo obrigado. Eu, Diogo, te agradeço de coração, meu amigo. Mais uma vez, foi um prazer enorme conversar com você. Parece que nós estávamos viajando de caminhonete e batendo aquele papinho que a gente bate sempre. Eu apaixonei e conte comigo sempre. Se precisar aí, pode contar comigo. E eu acredito que é daquelas que nós temos que repetir, sabe? Vamos pensar aí para frente, nós vamos repetir um outro bate-papo desse. Nilson, eu queria agradecer a audiência de todos aí. Infelizmente, como eu falei, travou os comentários aqui, não consigo, mas tem muita gente aí, amigo nosso, que entrou aí, né?
eu vou sugerir para vocês, acompanhem o Nilson, gente. A gente fala assim, muitas vezes a gente fala, ah, mas ele mexe com boi, eu gosto de cavalo, ou vice-versa. O dia que vocês entenderem que é tudo igual, que só muda quase que endereço, que dá para crescer muito mais. E essas experiências, né, acumuladas aí, né, quantas vezes a gente já discutiu coisas de bovino, e será que não faz assim, será que não faz assado? Eu não esqueço, assim, o Nilson me fez ser um cara mais tranquilo e mais devagar, e ele mesmo estava me cobrando de fazer as coisas mais rápido. Eu falei assim, não, você esqueceu? Você lembra disso? Você lembra disso? Eu falei assim, não, você mesmo falou para mim que tem que ser mais devagar, agora você quer que eu acelere? Eu acho que é muito disso aí mesmo, que a gente fica naquela expectativa nossa no dia a dia de querer entregar mais rápido e tal. E eu percebi que quanto mais devagar a gente vai, mas fazendo a coisa com consistência, né, mais rápido a gente chega onde a gente quer. É aquele negócio, eu saio daqui para fazer uma caminhada, eu não paro, eu vou andar 1.000 quilômetros. Agora, se eu ficar parado dentro do boteco, bate um papo, quanto a casa eu demoro um ano para chegar e às vezes não chego. É bem por aí, né? Às vezes eu saio correndo um pedaço, chego na frente, mas vou descansar aqui agora. E aí não vou chegar nunca. Então, assim, aproveita para acompanhar o Nilson. Tem muita coisa bacana. Eu sempre que posso, estou assistindo as lives. Eu acho que tem sempre, como eu falei, sempre acrescenta muita coisa para o que eu faço no dia a dia, né, para a forma minha de pensar, de trabalhar, porque tem muita informação importante, gente. Tem muita coisa importante, assim. Eu acho que uma coisa que o Nilson tem, assim, é o cara que viveu o que faz, viveu. Né? Todo dia acordou ali e viveu, não simplesmente foi lá e fala. Viveu, sentiu, entendeu, interpretou. Eu acho que muitas vezes a gente tem que ser o cara que executa, mas a gente também é o técnico, é o cara que estuda, mas ao mesmo tempo é o prático, né, Nilson? Você sempre faz uma diferença muito grande. É, querer ficar só no extremo também não vai fazer da gente diferente de ninguém, não vai fazer da gente melhor. O que a gente faz, a gente precisa saber, né, transitar por essas áreas aí todas. Eu acho que muitas pessoas às vezes perguntam para mim, por exemplo, tem certeza que perguntam para você também, né? Ah, Diogo, qual cavalo você fez aí campeão nacional, campeão não sei do que você foi lá e montou ou treinou para tal ou tal modalidade? Às vezes nenhum. Às vezes nenhum. Mas assim, cavalo é cavalo, gente. Me fala o que você precisa do cavalo, que eu te falo, né, dentro das minhas limitações, obviamente, o que você pode ser feito para melhorar ou chegar num consenso ali. É a mesma coisa sua. Se você lembrar lá em 2011, que a gente fez um curso aqui em Belo Horizonte, né, de doma de bovina, eu falei assim, Nilson, esse negócio aqui tem um baita futuro nisso aqui que você está fazendo hoje, que era naquele dia lá, que era nas novilhas. A maior realidade seja isso. Você está fazendo uma conversa de 10 anos atrás. Né? Por quê? Sem dúvida. Porque você não ficou naquele negócio só do animal de pista, só não sei o quê. Assim, o que eu posso fazer com o conhecimento que eu tenho de bovino? Vamos lá e vamos fazer. E virou o que virou hoje, essa realidade que está aí hoje. Então, acho muito importante. E até nisso aí, na próxima live, nós vamos conversar com o Maurício, Cabo Verde, que foi onde eu fiz o primeiro trabalho, sabe? E comentando da realidade que tinha e do resultado que deu, né? Mas é interessante demais, né, Diogo, quando a gente busca extrapolar, né? Não, o que eu posso fazer a mais? O que eu posso fazer a mais? Todo curso que eu vou, eu fico assim, eu tenho que entregar um pouco a mais do que foi combinado. Eu tenho que entregar mais. E aqui o Castro até perguntando, e eu só vi um foi gravado aqui no final, mas eu queria dizer o seguinte, essa live vai ficar gravada, então quem acompanha o Diogo aí, quer assistir novamente, ou alguém que vocês acham que deveria assistir, que vai ajudar essa pessoa, que o intuito nosso é ajudar. Então se você acha que vai agregar para alguém, que vai ajudar alguém, pode compartilhar aí, vai estar no nosso disponível aqui no nosso Instagram e também no nosso canal do YouTube. E aí, Diogo, eu tentei que ver aí que eu não sei nada como que faz isso, mas se vocês quiserem também deixar essa live salva no seu Instagram aí, o objetivo nosso é o mesmo, é ajudar nessas comunicações, né, Diogo? Salva ela aí, salva no celular para depois me enviar. Eu consegui. Beleza, pô. Aqui. Beleza, pô. Muito obrigado, Wilson. Foi um prazer. Um abraço para todo Falou. mundo. Um abração, meu amigo. Fique com Deus e dá um abraço na família toda aí. Obrigado. Falou, moçada. Fique com Deus. Até a próxima, se Deus quiser. Até mais.